Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, queridos amigos, eu sou o pastor Josué Fernando Scolaut, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na Paróquia Emanuel de Arabutã, Santa Catarina. A graça e a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Hoje vamos aprender com o capítulo 24 do livro de Atos dos Apóstolos. E no capítulo de hoje ouviremos falar de mais uma situação, onde nesta situação o apóstolo Paulo enfrenta um tribunal e ele se defende perante o governador Félix. Depois Paulo é mantido preso por 2 anos, ao que parece, enquanto estava sob os cuidados de Félix, e até seu caso ser conduzido por outro governador. Podemos de antemão dizer que quem espera um julgamento justo ou espera a libertação de Paulo não encontrará esse relato porque ele não aconteceu. Fazendo uma retrospectiva que nos ajuda a entender o calor do momento deste capítulo, na trajetória de Paulo vemos que após ter sido preso em Jerusalém, quase ter sido espancado, ter ficado sob os cuidados e cadeias do comandante Cláudio Lísias, ter requisitado o respeito e o direito de ter um julgamento justo junto ao comandante Lísias, por ser um cidadão romano, foi encaminhado por ele ao governador Félix com uma escolta de muitos soldados, de lanceiros e cavalarianos até Cesareia. Então vamos lá. Por ser um capítulo não tão conhecido como outros, faremos a leitura integral do texto intercalada com comentários e reflexões. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Neste versículo ouvimos falar que, assim, passando-se 5 dias, desde a chegada da tropa com a qual Paulo estava escoltado, o sumo sacerdote Ananias foi até onde Paulo estava preso, para que, através de um orador, podemos pensar um advogado, um promotor, que representava aqueles que se opunham ao ensinamento trazido por Paulo e fizesse a acusação de seus opositores. Aqui eles procuram cumprir o que diz no Antigo Testamento, de que qualquer acusação precisa ser confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor e tendo sido feitas, por seu providente cuidado, notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e em todos os lugares, reconhecemos isto com profunda gratidão. Segundo comentaristas, boa parte desses elogios é indevida, pois o governador conduzia o povo com mão de ferro, o que mais para frente teria resultado na revolta dos judeus no ano 66 depois de Cristo. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes, porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Compare a acusação feita a Paulo com a bajulação ao governador. Resumindo, podemos entender que o orador está dizendo que se Paulo é o desordeiro e o governador é quem, por seu providente cuidado, traz benefícios e paz perene, já se tem a solução: a condenação de Paulo. Esse é o único lugar no Novo Testamento que os cristãos são chamados de seita dos nazarenos.
é uma descrição bastante pejorativa da parte de Tértulo. Imagino que para Paulo ou outro cristão não passe despercebido que o próprio Cristo foi denegrido quando apontaram para ele com a pergunta: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Um discípulo mesmo de Jesus, alguém que se tornou um discípulo de Jesus, fez essa pergunta antes de tê-lo seguido, e seus opositores também olhavam com desdém para ele. Paulo, que no capítulo 23, versículo 11, foi confortado com a aparição do Senhor Jesus a ele, via nele aquele que João Batista apontou aos seus discípulos como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para ninguém ficar sem entender o que está se passando, precisamos lembrar que no capítulo 21 o apóstolo Paulo foi preso pelos israelitas com a acusação de tentar introduzir ao templo pessoas que não eram do povo de Israel, eram gentios. A acusação é muito séria, pois era uma acusação passível de pena de morte, de acordo com a lei observada pelos judeus. Vejam como Tértulo usa de artimanhas para manipular o julgamento de Félix. Resumidamente, podemos dizer que Paulo sofre 3 acusações. É uma peste, perturbador da ordem, é o principal agitador da seita dos nazarenos e procurou profanar o templo. Nas palavras do orador, é por isso que prenderam Paulo, para julgá-lo segundo a lei, o que não puderam fazer pelo fato de o comandante Lísias o ter tirado das mãos dele, como se vê adiante, versículos 7 a 9. Mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Só não enxerga a malícia quem não quer. O orador Tértulo, no versículo 7, diz que o comandante que ficava em Jerusalém tomou Paulo à força deles, com violência. Talvez até esteja tentando colocar um contra o outro ali para que o julgamento feito por Félix se dê numa atitude de imposição, de autoritarismo. Terminado o discurso de Tértulo, o governador, ao invés de proceder com um interrogatório, logo dá a palavra a Paulo com um sinal apenas. Não foi o gesto do governador, o sinal, mas a palavra dita por Jesus que o encorajou. Vocês serão levados à presença de reis e governadores por causa do meu nome, para que deem testemunho. Jesus também tranquilizou seus seguidores, dizendo para não se preocupar com o que irão responder. Isso está escrito em Lucas 21, no versículo 15, continua dizendo assim: porque eu lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. Lucas 21, 14 e 15. Lucas, também escritor de Atos, nas histórias narradas no livro de Atos, evidencia no que aconteceu a Paulo e aos outros apóstolos o cumprimento dessas palavras do Senhor Jesus. Na continuação do nosso texto, ouviremos a defesa de Paulo. Versículos 10 a 19, vamos ler. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade,
nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer donativos para o meu povo e também trazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações, se tivessem alguma coisa contra mim. Paulo, em sua defesa, não por intermédio de um orador, começa com uma retórica semelhante à de Tértulo, mas sem bajulação, indo direto ao ponto. Ele menciona o fato de não terem se passado muitos dias desde que havia ido a Jerusalém com o propósito de adorar a Deus e levar donativos para o povo e fazer oferendas. Paulo procura esclarecer que todo o seu procedimento enquanto esteve em Jerusalém, apesar de que pelo Evangelho estava liberto da observância da lei, ainda assim, para evitar motivos de escândalo e alertado pelos irmãos em Cristo, assim que chegaram em Jerusalém, foi ao templo, junto de 4 irmãos na fé que haviam feito um voto, participou da cerimônia de purificação, que durava 7 dias, e pagou a despesa deles para rasparem a cabeça. Paulo também ressalta que as acusações não têm provas. Ele não fez desordem alguma, ele não profanou o templo, pois a presença de gregos, gentios, no templo era algo que foi apenas suposto pelos acusadores de Paulo naquela ocasião e não aconteceu de fato. Acusadores estes que, diga-se enfaticamente, não estavam presentes perante o governador. Eram judeus da província da Ásia, conforme o capítulo 21, onde é contada a prisão de Paulo, e o próprio conta a história verdadeira diante do governador, como a gente vê aqui. O livro de Atos tem uma marca que é própria. Em alguns momentos, quando fala do cristianismo, fala da fé cristã, se refere a ele como o caminho. O caminho. O que é mencionado por seus opositores como seita dos nazarenos, o apóstolo cita como o caminho, procurando deixar bem claro que o caminho era o qual ele havia perseguido e que havia reconhecido ser o único Deus, como ele diz, o Deus de nossos pais, aquele que cumpre toda a lei e os profetas. O pensamento contido nas palavras de Paulo foi que o cristianismo, o caminho, não era uma separação, antes o cumprimento da religião e da fé dos judeus. Paulo defende estar comparecendo perante o governador com uma consciência pura, algo que sempre se esforçava para ter. No seu servir ao Deus de nossos pais, Paulo procurava viver de modo irrepreensível, o que ele recomenda a Timóteo e a cada pastor. Consciência pura é deitar a cabeça no travesseiro sem temer ser acusado de nada. Vamos ver os versículos 20 ao 23? Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo: quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando-o com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. Paulo faz mais de uma vez a referência à causa pela qual estava sendo julgado, por causa da ressurreição dos mortos.
Ele insiste que essa era a causa. Ou como ele disse na parte anterior, na ressurreição de justos e injustos. Por isso a afirmação de Paulo de estar de consciência pura é marcante. A ressurreição é um tema que trouxe discordância entre grupos religiosos do tempo de Jesus e também de Paulo. Saduceus não criam na ressurreição. É crucial essa parte. Como o próprio Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que temos nele e vã a nossa pregação. Se o apóstolo estivesse mentindo, seria tido por falsa testemunha de Deus. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as mais infelizes de todas as pessoas. Félix, compreendendo ou não o que estava acontecendo, julgou por bem manter Paulo na prisão, até que posteriormente, com mais informações buscadas junto ao comandante Lísias, tomaria uma decisão, o que nunca aconteceu. Vale o destaque para a informação que Paulo recebia visita dos seus irmãos na fé, sejam eles de Cesareia e talvez de outros lugares, e era cuidado por eles. Vamos ler o trecho final, versículo 24 até o versículo 27. Passados alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver oportunidade, mandarei chamá-lo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro, por isso, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Esta Drusila aqui mencionada era filha de Herodes Agripa I, e irmão do rei Agripa II, que vai aparecer no próximo capítulo. Félix e Drusila ouviam Paulo a respeito da fé em Jesus atentamente. Não podemos fazer julgamentos de tentar saber se houve alguma transformação na vida deles. Apenas podemos observar que, até o ponto em que a palavra de Deus colocou em xeque o seu agir prepotente, Félix e Drusila ouviram a pregação a respeito da fé cristã feita por Paulo. Qualquer semelhança com João Batista, na prisão, e a pregação a Herodes, pode ser uma coincidência pela semelhança do relacionamento conjugal, mas o julgamento e sentença não veio deste governante. Há relatos de que este casamento era um tanto escandaloso por terem tanto um como o outro rompido bruscamente o casamento anterior para ficarem juntos, e isso de modo traiçoeiro. Por isso, quando a pregação de Paulo trata da justiça, do domínio próprio e juízo vindouro, a natureza humana aflorou em Félix como faz conosco quando somos denunciados em nossos pecados e maldades. Podemos imaginar que, a exemplo da pregação de Natã a Davi quando pecou, advertiu através de uma parábola até o ponto em que Davi disse que quem cometeu esse crime deveria ser morto. Natã lhe disse: tu és o homem. A pregação de Paulo deve ter sido muito semelhante. A pregação da lei surte bastante efeito quando anunciada de tal maneira que o ouvinte chega à conclusão de não ter para onde ir e não poder contar com a sua própria justiça. Sendo a presunção de justiça e reações de autossuficiência destruídos, o Evangelho teria encontrado coração fértil para a semeadura da palavra de Deus
produzir frutos de arrependimento. O que observamos no fim da história não é isso. Antes, imaginamos que a semeadura aconteceu em meio a espinhos que sufocaram a semente. Durante seu governo, Félix, enquanto Paulo estava a seus cuidados, ainda procurou receber suborno de Paulo, prática ilegal. Nessa seção final do capítulo 24, vemos que o apóstolo Paulo estava fazendo aquilo que mais tarde, naquela que é conhecida como a sua última carta, a carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, ele recomendou: pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Muito bem, amados irmãos, esta é a nossa leitura e reflexão no livro de Atos dos Apóstolos. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.